Bom dia, turmas. Hoje será o vídeo sobre o último exercício que trata do exercício dos crimes de periclitação da vida e da saúde, tá? Esse daqui. Então vamos lá. Primeira questão diz: Ariana, com 19 anos de idade, ficou grávida de seu padrasto. E, algum tempo após dar à luz a uma menina, com a intenção de ocultar a sua desonra, por sua própria e consciente vontade, resolveu abandonar o recém-nascido em um terreno baldio. No entanto, o bebê foi resgatado por um guarda municipal, ainda com vida, e conseguiu sobreviver. Nessa situação hipotética, segundo o Código Penal, é correto afirmar que a Ariana cometeu o crime de abandono de recém-nascido, artigo 134, porque a intenção, o dolo subjetivo, o elemento subjetivo especial foi ocultar desonra própria. É um crime instantâneo, ele se consumou no momento que abandonou, é um crime de perigo concreto e o risco está em ter deixado a criança, o recém-nascido, em um terreno baldio. Não interessa que a guarda municipal tenha conseguido resgatar o recém-nascido. Portanto, o crime é de abandono de recém-nascido, artigo 134. Portanto, o gabarito letra E. Okay? Segunda questão, são vários itens para julgar verdadeiro ou falso, ou correto ou incorreto, né? Verdadeiro ou falso. Item 1. O crime de omissão de socorro, tipificado no Código Penal, somente se consuma com a ocorrência de um resultado naturalístico errado. O crime de omissão de socorro, artigo 135, é um crime instantâneo, um crime unissubsistente. Ele se consuma com a omissão. Há uma discussão na doutrina, alguns entendem que seria um crime de perigo abstrato, outros de perigo concreto, outros entendem que em algumas hipóteses da omissão de socorro seria de perigo abstrato, e em outras hipóteses seria de perigo concreto. Mas aqui, em relação à consumação, todos são unânimes em afirmar que não há necessidade de um resultado naturalístico. Agora, nós temos as formas qualificadas quando houver lesão grave ou morte. Aí é outra questão, são as qualificadoras, mas o caput do 135, ele se consuma independentemente de resultado naturalístico, portanto está falsa, errada. Item 2, o crime de omissão de socorro pode ser cometido por pessoa que não se encontra presente no local onde está a vítima. Também há uma certa divergência, mas prevalece entre os autores que o crime de omissão de socorro pode ocorrer mesmo que o sujeito ativo não esteja no local onde a vítima está. Os exemplos que a gente encontra nos manuais é de um pedido de socorro por telefone, por exemplo, ou então alguém diz que uma pessoa em determinado local está precisando de socorro e a pessoa se recusa, mesmo não estando no local. Portanto, verdadeira a questão. O crime de maus tratos não pode ser cometido por professores contra os seus alunos, mas somente pelos pais ou tutores da vítima. Errada a questão. O artigo 136 do Código Penal, que trata do crime de maus tratos, ele pode ser cometido também, o sujeito ativo pode ser professor e o sujeito passivo, os alunos, tá? Então, o erro está nessa parte que diz que não pode ser cometido por professores. Basta olhar o artigo 136. Falso. Questão número 4, item 4. Se em um jogo de futebol as torcidas rivais se agredirem mutuamente e um dos contendores atingir o bastão de uma bandeira, a boca do adversário, causando-lhe lesões graves, todos os envolvidos responderão pelo resultado mais gravoso, por se tratar do crime de rixa, em que se encontra presente o animus rixandi,
ainda que o agressor seja prontamente identificado e preso em flagrante. Bem, aqui ele tenta abordar esse item, a distinção entre lesões corporais e rixa. Como está falando que são torcidas rivais, nós podemos concluir que estamos diante de um crime de lesão corporal, no caso, lesões corporais recíprocas, e não no crime de rixa. Então, a assertiva é falsa. E mesmo que a gente entenda que seja um crime de rixa, nem todos responderão pelo resultado mais gravoso, no caso do agressor ser identificado. O agressor que for identificado iria, se fosse rixa qualificada em concurso com o crime de lesão corporal grave. Não seriam todos que iriam responder pelo crime de lesão corporal grave, somente aquele que foi identificado. Então, de qualquer maneira, é falsa a questão. O item 5, a ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou morte qualifica o delito de rixa, respondendo por ele inclusive a vítima da lesão grave. Correta a questão. Parece absurda essa assertiva, mas é o que prevalece entre os autores de direito penal. No crime de rixa em que há lesão grave ou morte, aqui no caso especificamente no caso de lesão grave, a vítima da lesão grave irá responder pela rixa qualificada, pela forma qualificada, porque ele participou da rixa e a sua conduta contribuiu para o resultado mais grave, embora ela tenha sido a vítima da lesão grave. Correta a questão. Item 6. Por se tratar de delito de perigo abstrato, o abandono de incapaz dispensa a prova do efetivo risco de dano à saúde da vítima. Errada a questão. O crime de abandono de incapaz, artigo 133, é um crime de perigo concreto. Portanto, tem que haver a prova do risco de dano à saúde da vítima. Errada a questão. Item 7. O crime de omissão de socorro não admite tentativa, porquanto, estando a omissão tipificada na lei como tal, tratando-se de crime unissubsistente, se o agente sem justa causa se omite, o crime já se consuma. Corretíssima a questão. Eu comentei essa situação nos itens anteriores, tá? Então, verdadeiro. Item 8. Motorista de táxi que se distrai conversando com passageiro e atropela pedestre, causando-lhe lesões corporais, e é induzido pelo acompanhante a deixar de prestar socorro à vítima, responde pelo crime de lesão corporal culposa, funcionando a omissão de socorro e a circunstância de estar no exercício da profissão como causas especiais de aumento de pena, conforme a Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito. Corretíssima essa primeira parte. O motorista de táxi irá responder por lesão culposa com a causa de aumento de pena da omissão e do exercício da profissão. O passageiro será responsável pelo crime de omissão de socorro a título de participação. Omissão de socorro do 135, não omissão de socorro do Código de Trânsito, que é o 304, porque o acompanhante, o passageiro, ele não é condutor do veículo. Portanto, verdadeira questão. Questão número 3. Jonas descobriu que era portador de doença venérea grave e que sua esposa, Priscila, planejava o divórcio, pedir o divórcio. Inconformado com a intenção da companheira, Jonas manteve relações sexuais com ela com o objetivo de lhe transmitir a doença. Ao descobrir o propósito de Jonas, Priscila foi à delegacia e relatou o ocorrido. No curso da apuração, constatou-se que ela já estava contaminada da moléstia desde antes da conduta de João, fato que ela desconhecia. Nessa situação, considerando as normas relativas a crimes contra a pessoa, a conduta perpetrada por Jonas constitui, letra B, crime impossível em razão do contágio anterior. Todos os manuais de direito penal que abordam o crime do 130, que é o perigo de contágio venéreo, são
unânimes em afirmar que se a vítima já estava contaminada da moléstia venérea, estamos diante do crime impossível pela absoluta impropriedade do objeto, ok? Assim como também haveria crime possível se Jonas não fosse portador de doença venérea e ele achasse que fosse. Então, letra B, crime possível. Questão número 4, o crime de rixa na forma tentada. O crime de rixa na forma tentada quando ocorre? Aí é muito simples, quando houver circunstâncias alheias à vontade do agente, né? Letra C, o crime de rixa na forma tentada ocorre quando os rixosos não conseguem consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade, gabarito letra C. Questão número 5, crime de rixa. Com relação ao crime de rixa, descrito no artigo 137, assinala a incorreta. Vamos lá. Letra A, é um crime plurissubjetivo de concurso necessário? Tá certo, portanto, não é o gabarito. É um crime plurissubjetivo de concurso necessário porque tem que ter no mínimo 3 pessoas envolvidas no crime. Letra B, a presunção de perigo que decorre da simples existência material da contenda prevalece na doutrina que o crime de rixa é um crime de perigo abstrato. Seguem esse entendimento Luiz Regis Prado, Nutti, Bittencourt, Mirabete e Damasio. Sou Rogério Greco, posição minoritária, entende que é um crime de perigo concreto, mas majoritariamente é um crime de perigo abstrato. Portanto, a letra B está correta. Letra C, é possível uma pessoa ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime? Sim, porque é uma briga generalizada onde o A bate no B, o B bate no A, então é possível sim a mesma pessoa ser sujeito ativo e passivo do crime. Letra D, é infração de forma livre, podendo ser cometida por qualquer meio eleito pela gente. Sim, é um crime de forma livre. Portanto, o gabarito a letra E por estar errada. Então, a alternativa pede a incorreta. A incorreta é letra E. Por quê? Porque diz que quem provoca a rixa por imprudência, sem dela participar, responde pelo crime? Não. A rixa é um crime doloso, imprudência é culpa. Portanto, a letra E está errada e por estar errada é o gabarito da questão. Questão número 6, crimes de periclitação da vida e da saúde previstos no Código Penal. É correto afirmar que? Vamos ver a correta. A correta é a letra E. Todos, sem exceção, não admitem a modalidade culposa. Esse é o gabarito. Todos os crimes de periclitação da vida e da saúde são crimes dolosos, tá? Não existe a forma culposa. A gente vai ver uma questão, a próxima questão aqui é 7, que fala da equiparação do dolo à culpa, tá? Mas isso não é dizer que se admite a forma culposa. Vamos ver a questão número 6, então o gabarito é a letra E, mas vamos saber por que as outras estão erradas. Letra A, o crime de abandono de incapaz somente se configura se o dever de cuidado do autor para com o incapaz decorre de relação familiar errado. O crime de abandono de incapaz, artigo 133, ele também pode ocorrer na relação professor-aluno. Então, letra A está errado. Letra B, o crime de maus tratos, ou o crime de contágio de moléstia grave, para se configurar, exige que a exposição a contágio ocorra por relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso? Não. Isso é exigido no crime de perigo de contágio de moléstia venérea, 130, não moléstia grave, 131. Deixar claro que a moléstia venérea é aquela doença que só pode ser transmitida mediante relações sexuais. O crime de moléstia grave é uma doença grave que ela pode ser transmitida por relações sexuais ou não. Essa é a grande diferença aí entre o 130 e o 131, tá? Então por isso também está errada. O crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar é próprio do médico, não se configurando se a condição é imposta por pessoa diversa. Errado. O artigo 135A é um crime comum, podendo ser praticado por qualquer
pessoa. Por qualquer pessoa. Tá? A letra A, só voltando, diz que está errada porque decorre da relação familiar. Não é somente a relação familiar que decorre esse crime. Também poderemos ter questões de tutela, curatela, enfim, tá? Só verificar o artigo 133 do Código Penal. A letra D, o crime de omissão de socorro se caracteriza pela conduta de deixar de prestar assistência quando possível, ainda que a gente peça socorro à autoridade pública, não. Se o sujeito pediu socorro à autoridade pública, não cometeu o crime de omissão de socorro. Portanto, a letra E é o gabarito, todos, sem exceção, não admitem a modalidade culposa. Questão número 7, em relação aos crimes de perigo para a vida e a saúde, é incorreto afirmar que? Então, aqui é a incorreta. Vamos lá. Letra A, no que concerne ao tipo subjetivo do delito de perigo de contágio venéreo, o dolo equiparado à culpa, tá certo, mas essa é uma questão muito polêmica na doutrina, porque o artigo 131, né, que trata do perigo de contágio venéreo, ele diz, no caput, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, portanto um crime de forma vinculada, a contágio de moléstia venérea, de que sabe, essa palavra de que sabe é o dolo direto, ou deve saber que está contaminado, para a maioria da doutrina se trata de dolo eventual, mas a exposição de motivos da parte especial do Código Penal coloca ou interpreta esse deve saber como sendo como diz a alternativa A, um dolo equiparado à culpa. O dolo é equiparado à culpa. Tá? Então, se houver uma das modalidades de culpa, porque ele deveria saber que está contaminado, essa culpa pela exposição de motivos da parte especial, o item 44, vocês leiam o item 44 da exposição de motivos do Código Penal, da parte especial, não da parte geral, o fundamento da resposta da letra A, que é correta, está na exposição de motivos, no item 44, exposição de motivos da parte especial, que se deve saber equipara o dolo, que seria um dolo eventual, à culpa. O parágrafo 1º deste crime fala se a intenção do agente transmitir a moléstia, aí é um dolo de dano. Tá? Então, letra A está correta, a alternativa aqui é a incorreta. Letra B, haverá concurso aparente de normas que se resolve pela subsidiariedade sempre que da exposição a perigo resultar efetivamente dano? Sim, porque são crimes de perigo. Se o dolo é de dano, afastamos o crime de perigo e fica somente o de dano. Que crime de dano? Pode ser lesão corporal ou homicídio. Então, a letra B está correta. Letra C, o sujeito ativo do crime de abandono de incapaz pode ser qualquer pessoa, independentemente de estar a vítima sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade. Errado, basta ler o artigo 133, que fala do abandono de incapaz, que é um crime próprio. Portanto, a C é o gabarito justamente porque está errada. E a questão pede a alternativa errada. A letra D diz que o sujeito ativo do crime de omissão de socorro pode ser qualquer pessoa, tá certo? Não sendo necessário que haja precedente de dever jurídico de assistência ou guarda em relação ao sujeito passivo, está correto, porque senão seria aquela situação do artigo 13, parágrafo 2º, da omissão penalmente relevante. Só para complementar a letra A, que realmente é polêmica da doutrina, mas na doutrina concorda com essa posição do item 44 da exposição de motivos da parte especial, Heleno Cláudio Fragoso e Magalhães Noronha, ok? É isso, com isso encerramos o assunto de crime de lesão corporal e crimes de periclitação da vida e da saúde. O próximo assunto será crimes contra a honra e eu vou disponibilizar o material em breve.